Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. E já a priori, né, eu me peço desculpas a vocês, porque é um tema que me foi proposto que para ser abordado é muito difícil em curto espaço de tempo. E vocês já observaram que eu estou fazendo um resumo, uma síntese desse conteúdo, que é um conteúdo muito vasto, né? O que eu poderia dizer para vocês que teria assim, uma certa novidade das visões tradicionais é que a minha visão da política e do Estado hoje, né, depois de décadas de estudo, de pesquisa, ele, faça-se uma observação clara, avançou, né? Eu consegui sair de uma certa visão dogmática, mecanicista, para chegar a uma compreensão hoje multifacética, multilateral, e compreender a totalidade a partir da inter-relação, não é? E das contradições do particular com o geral, que é o que compõe a nossa realidade, não é? E eu estou apresentando para vocês aqui esses dois personagens que vocês já conhecem e pediria aqui a licença para retroceder aqui 3 slides só para caracterizar essa parte da aula, não é? Que esses dois personagens que vocês viram são os principais responsáveis por uma caracterização científica. E claro, se ela é científica, ela é crítica, não é? Porque a ciência não é a reafirmação do mesmo. Se nós estamos tratando da ciência enquanto estudo, pesquisa, elaboração do novo, da compreensão das dimensões ainda não explicitadas, não é? A ciência tem um caráter eminentemente crítico, não é? Porque ela é a busca de superação daquilo que está existente. Então, nesse sentido, quando eu estou falando de visão crítica, não é daquele criticismo do debate, às vezes cotidiano, do debate que se trava hoje entre ciência e senso comum. Eu estou tratando ciência nessa nova perspectiva. E esses dois autores são os responsáveis por sistematizar a partir do conhecimento existente, não é? Eles não partiram do nada, eles partiram do conhecimento existente e são pessoas que viveram um grande período de vida, de pesquisas, estudos e de participação na movimentação política e social daquele tempo. Então eles viveram num momento político privilegiado. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês, já havia, como eu já abordei para vocês, os grandes teóricos do contratualismo, não é? Eles com certeza conheciam Hobbes, conheciam Locke, conheciam Rousseau. Inclusive Rousseau foi bastante estudado e debatido entre Marx e Engels, não é? E profundamente um autor que influencia muito, não é? Que tinha uma escola na Prússia nesse momento, que vai se transformar na Alemanha, que é o Hegel, não é? Que é aquele que retoma e elabora os princípios da dialética, não é? E a partir desse estudo da dialética, com as contribuições dos chamados jovens hegelianos, que é um conjunto de intelectuais existentes na Alemanha hoje, que vai permitir fornecer o instrumental necessário para essa elaboração crítica sobre a existência do Estado, não é? E claro que essa não é uma elaboração que nasce pronta e acabada, ela é uma construção processual, não é? Então eu gostaria de reafirmar para vocês aqui que o que nós chamamos de Estado burguês, alguns hoje chamam hoje de Estado capitalista, e eu prefiro um pouco o Estado burguês, porque ele é muito mais do que um Estado capitalista, poderíamos chamar de um Estado burguês capitalista. E de uma certa forma, com particularizações, com diferenciações, às vezes
radicais, não é? A elaboração de Marx e Engels, ela, a partir do existente, ela inova, não é? Mas tem alguns pontos de identificação, não é? Que é o que está aí. Esse conjunto de instituições, não é? Que nós denominamos de Estado burguês capitalista, ele é um conjunto de instituições que concentra o poder político. E esse conjunto de instituições nós chamamos de Estado, que é uma organização política fundada na exploração e opressão de classes. Ou seja, é um conjunto de instituições de poder político concentrado, voltado para a manutenção, legitimação e reprodução da ordem existente. E claro, enquanto esse conjunto de instituições voltado para a reprodução da ordem existente, ele tem um caráter conservador. Porém, aí eu chamo a atenção, né? Creio que essa é uma questão a gente dar bastante atenção, como instituição social, o Estado é uma instituição social que é produzida, diria assim, artificialmente. Ele não é da natureza do ser social. Ele é uma criação artificial, não é? Ele é uma convenção que vai se produzindo a partir da prática social, não é? Então esse conjunto de instituições traz e manifesta em si esse conjunto de contradições existentes na sociedade, existentes na nossa vida, não é? Que é entre o novo e o velho, entre a essência e a aparência, conteúdo, forma e outros conceitos que poderíamos utilizar. E o que eu gostaria também de chamar a atenção de vocês, já reafirmei na aula anterior, que tem alguns conceitos que seria de grande importância que vocês incorporassem na vida de vocês. Eu estou dizendo na vida de vocês que é para além da elaboração das pesquisas teóricas que vocês fazem no mestrado, no doutorado, porque são elementos que fazem parte da nossa vida, que é o conceito que está colocado aqui, é multilateral, multifacética, temporal, que compõe a totalidade. Para exemplificar melhor isso, vamos pensar a vida de vocês, de cada um de vocês que está me ouvindo aí, não é? Segundo eu estou vendo a projeção aí, criaram essa representação, sentadinhos aí, não é? Vejamos a nossa vida. Nós, se formos sair do indivíduo e formos pensando a nossa existência, nós vamos percebendo claramente que a nossa existência ela é multilateral, não é? Ou seja, ela tem uma série de elementos que está introjetado no nosso ser, não é? E não tem como nós fugirmos disso, porque nós somos indivíduos sendo seres sociais. Então veja, essa multilateralidade do mundo que nós existimos faz parte da nossa vida e está introjetado no nosso cérebro, no nosso coração, no nosso corpo, no nosso ser. Na medida que nós incorporarmos esse conceito na nossa análise, eu acredito e faria uma sugestão para vocês, né? Procure utilizar esse conceito que vocês vão perceber que as pesquisas e os estudos que vocês estão fazendo vai encontrar uma nova dimensão, vai auxiliar muito no entendimento do objeto de estudo que vocês optarem por ele. Ou seja, objeto de estudo que é parte integrante da realidade. Essa realidade que também é multilateral. Se é multilateral, ela é multifacética, não é? Ela não tem só uma dimensão, ela tem uma série de dimensões. Então nós somos os seres que estamos inseridos nessa multilateralidade, em seres multifacéticos, que compomos, existimos no espaço e tempo, não é? Ou seja, nós estamos determinados pelos aspectos temporal.
temporais. Ou seja, esses aspectos temporais é o que se chama de história ou historicidade. Então vocês percebem aqui que são três conceitos que estão intrinsecamente, indissoluvelmente interligados, que não é só o objeto externo, não é só aquilo que a gente observa no nosso cotidiano externo. Ele está introjetado no nosso ser, principalmente está introjetado no nosso cérebro. Por que eu estou chamando a atenção aqui do nosso cérebro? Porque a minha ação cotidiana, a ação cotidiana de vocês, a posição e situação de existência de vocês no mundo, não é? Ele está determinado por esses três aspectos, pela multilateralidade, por ser multifacético e ser temporal. Ou seja, esse conjunto compõe a totalidade do mundo que nós existimos, não é? Então, o que eu vou voltar aqui a reafirmar para vocês, não é? A nossa existência no mundo só é possível de ser compreendida porque nós somos uma espécie animal que diferencia-se das demais, que somos os sapiens sapiens, que temos uma organização corporal, biológica, física, não é? Fisiológica, que está ligado e determinado aqui no comando que está no cérebro. E somos uma espécie animal que, na proporção entre a massa humana que nós somos, com o cérebro que tem o menor índice de diferenciação. É justamente ter esse cérebro nessas condições, compondo esse conjunto de elementos que nós chamamos o nosso corpo, é que passa a dirigir e orientar a nossa ação cotidiana. Eu diria para vocês que não há nenhuma ação humana de vocês, nenhuma ação individual que não seja dirigido pelo que nós temos aqui no cérebro, não é? Tem pessoas que dizem, não, foi uma reação emocional. Foi uma reação emocional dentro de um contexto multilateral, multifacético, temporal, que compõe esse conjunto de elementos nessa sociedade que existimos, nesse mundo que existimos, que nós definimos como a totalidade, não é? Então, estou fazendo essa reafirmação para chamar a atenção de vocês, que são conceitos, palavras, muito mais do que conceito, diria assim, palavras para facilitar o nosso entendimento, porque quando a gente fala conceito, a gente, não, vai lá para o intelectual, é mais difícil. Não, é muito simples, São conceitos e são palavras que, sendo entendidas e introjetadas no nosso cérebro, ela passa a fazer parte da nossa vida. Então, insistindo com vocês, nós vivemos, somos partes integrantes desse mundo que é multilateral, que é multifacético, existimos temporalmente, que é o que nós chamamos de história, e compomos esse conjunto que é a totalidade. Essa totalidade envolve os elementos diversificados, não é? Que compõem esse mundo que nós existimos, não é? E aqui eu chamo a atenção de vocês, que não foi por acaso que eu cheguei a essa opção, não é? É resultado de muito estudo, pesquisas, não é? Naquilo que nós chamamos de materialismo dialético.